Boa tarde, iniciamos a nossa live hoje aqui, diretamente da Passaporte Running, que a equipe que vai entrar de sola esse ano na Cassino Ultra Race. Aqui a gente está vendo segunda edição, nós já estamos na quinta edição, são 5 anos de experiência, não é uma prova para qualquer um, é uma prova para poucos, e esses grandes atletas aí que estão vindo da maioria do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, da Passaporte Running, vão completar esse time e que vai conhecer, a maioria conhecendo, fazendo a Cassino Ultra Race pela primeira vez, mas já com experiência de outras maratonas. Então, hoje a gente vai estar aqui respondendo o que vocês desejarem saber a respeito da prova. É uma coisa bastante interessante que nesse local onde a Cassino é feita, que vai da Barra do Chuí até a Barra do Rio Grande, compreende a maior extensão de praia do mundo, conhecida também como Abismo Horizontal. Esse Abismo Horizontal, ele não é à toa. Esse nome foi dado pelos oceanógrafos que estudam muito bem aquela região, porque tem várias peculiaridades, várias coisas muito interessantes lá que fazem com que esse nome seja um nome realmente real. O que acontece? Como nós estamos lá numa área de altíssima instabilidade climática, tudo pode acontecer. Ou seja, o atleta pode passar por diversas fases climáticas e ele deve estar preparado para todas essas fases. Ou seja, preparados para temperaturas elevadas, alta umidade relativa do ar, temperatura elevada com baixa umidade relativa do ar, temperaturas ligeiramente baixas, com sensações térmicas negativas, com ventos que podem chegar até, como na primeira edição, a 180 km por hora. Então, a Cassino, ela não é feita para todo mundo, ela é feita realmente para quem tem experiência, para quem já tem um currículo de prova. E a Anomate, M2 Eventos e Aventura, que é a empresa que organiza a Cassino Ultra Race, ela é extremamente criteriosa nesse sentido, em não colocar uma prova com muitos atletas e não colocar pessoas que não tenham capacitação técnica para estarem ali. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa instabilidade climática, vocês podem tirar todas as dúvidas a respeito de material, como é que nós elaboramos esses materiais para a prova, né? Isso não foi à toa, isso foi através de uma pesquisa. Eu fiz o piloto da prova em 2014 e a partir desse piloto eu pude ver o que de fato a gente precisava para fazer uma prova com segurança. Esses materiais todos obrigatórios, eles são de fato obrigatórios. Nós vamos checar esses materiais técnicos, entregando o seu material, e vai ser feita uma checagem aleatória nos checkpoints. Os atletas que não estiverem com material obrigatório vão ser desclassificados. Então eu peço que todos vocês que estejam na Cassino, que vão estar na Cassino 2019, se atentem ao regulamento, leiam o regulamento, para que a gente não tenha o desprazer de ter que desclassificar um atleta por falta de material, tá ok? Então, tem quase um ano que esse material está sendo divulgado, a gente insiste, envia e-mails, insiste nas redes sociais em relação ao material, porque de fato ele é muito importante para a realização segura da prova, para a realização, para que o atleta mantenha um alto nível de segurança, tá? Porque o que mais nos importa na prova é manter a segurança dos atletas. Uma coisa bem interessante esse ano é que a Cassino Ultra Race vai ser a primeira prova no Brasil credenciada pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, credenciada em atendimento esportivo. Então nós estamos qualificados a fazer esse atendimento através do nosso credenciamento à Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, tá? Então estaremos lá prontos, eu, Maria Vargas, Dr. Daniel Arcado Copilha, médicos, especialistas em cardiologia, nutrologia e medicina do esporte, prontos e aptos a atendê-los aí durante toda a prova, juntamente com a nossa equipe, Maria Melo, Iago Iapas e toda uma equipe grande, tá bom? Então, agora, se vocês quiserem perguntar a respeito de material,
Eu estou aqui para responder a respeito de mudança climática, o que vocês podem fazer em termos de reposição eletrolítica, o que vocês têm que levar de eletrólito, o que vocês têm que levar de vestimenta para se proteger ou de hipertermia, ou de hipotermia, ou de desidratação. Então são essas as maiores causas de retirada de atletas da prova, principalmente hipertermia e desidratação e a hipotermia. Na primeira edição, nós tivemos um índice de hipotermia de mais de 50% em relação aos atletas que estavam. Então, fiquem atentos ao material obrigatório, tá? A gente, na primeira parte aí da live, nós falamos um pouquinho sobre o clima da Cassino e do piloto que foi feito em 2014, e a partir desse piloto a gente estipulou o material obrigatório, tá? Em que foi baseado? Por exemplo, aqui a gente tem um casaco, esse casaco é um anorak, tá? Esse casaco, ele é impermeável e ele tolera a passagem de até 10 milímetros de precipitação de chuva, tá? A precipitação média, por exemplo, agora, desse mês de agosto, lá na região, é de 143 milímetros. Ela é entre 5 a 10 milímetros e chove, você tem pancadas de chuva. Então, o casaco é muito importante, porque essas pancadas de chuva associadas a vento forte, ela confere uma temperatura com sensação térmica negativa. Então, se vocês tiverem, e aí para quem quiser aprender, existem alguns aplicativos em que você pode ver uma semana antes de ir para a prova, gente. Dá uma olhada lá num site chamado Windguru, em que vocês vão ter toda a estratégia de ventos, a velocidade média do vento, temperatura, e aí vocês conseguem, a partir disso, calcular a sensação térmica para cada dia de prova, e aí vocês já tem toda uma estratégia montada pelo treinador para cada atleta, em quantas horas ele pretende acabar a prova, e aí vocês tracem essa estratégia também, tanto de uso de roupa, de anorak, ou de corta-vento, ou de camisas térmicas, ou de calças térmicas, que são materiais altamente recomendáveis para a prova. Vocês vão ver se tem uma possibilidade de precipitação de até 50 milímetros para a prova. É anorak. Não tem possibilidade, vai com corta-vento, mas o uso do anorak na mochila, ele é obrigatório, porque como eu já falei, aquilo lá é um abismo horizontal. Tudo pode mudar a qualquer momento. Então, a recomendação do anorak é exatamente isso, pela precipitação e pela sensação térmica negativa. Aqui ainda falando um pouquinho de material obrigatório, eu tenho uma manta térmica, tá? Existem vários modelos no mercado de mantas. Essa aqui é o modelo mais comum, é um modelo retangular, bem grande, e um modelo que é um saco aluminizado. Cada um tem uma propriedade. Por exemplo, o atleta está um pouco mais esgotado, sabe que quer fazer uma prova um pouco mais lenta. Lá naquela região, a gente pode ter uma coisa chamada tempestade magnética. Então, se tiver com um saco, pode ir até as dunas, se recolher, se enterrar parcialmente na duna e ficar esperando até que a temperatura fique mais favorável ou que a tempestade diminua. Essa é uma possibilidade do saco que a gente chama de bivac. Essa aqui é uma manta comum, a maioria tem dificuldade de usar, e lá tem uma outra dificuldade técnica, que é o vento. Então, sentiu que está fazendo os primeiros sinais de hipotermia, não esperem ficar hipotérmicos. Sentiu que a temperatura está abaixo da sua tolerância, virem-se a favor do vento para a colocação da manta. O que é o local que mais resfria? É o tórax. Então essa manta deve ser enrolada praticamente toda no tórax e o restante nos braços, tá? Protejam as extremidades e a cabeça são áreas de grande perda de calor, então durante o frio tem que ser protegido. Então nós exigimos 4 mantas. Por que 4 mantas? Porque rasga com muita facilidade, tá? Se o uso não for adequado, vocês podem ter essa manta rasgada. Então, estejam sempre com mantas sobressalentes. Aqui ainda sobre material de segurança, nós temos as lanternas de cabeça. Lá naquela região anoitece muito tarde.
A noite cai em torno das 20 horas, tá? Mesmo assim, como a umidade relativa do ar é muito alta, a gente está sujeito a muita neblina. Nas situações de neblina, é igualzinho trafegar na rua. Tem que ligar o farol, então tem que ligar a lanterna. Essa lanterna tem uma área central e a maioria das pessoas aqui tem... na lateral tem uma lâmpada, essa aqui não tem, é uma lâmpada vermelha. Essa lâmpada vermelha que existe na maioria das lanternas de segurança, ela serve para sinalização de socorro, tá? Então, são 3 toques, diminui para uns toques e continua mais 3 toques. Quem estiver com sinalizadores, que é um sinalizador um pouquinho mais longo, tá? Eu não estou aqui, é um sinalizador comprido e longo, ele tem um alcance em torno de alguns de 200 metros e os melhores sinalizadores de 3 a 4 quilômetros, que é o que nós da organização usamos lá na Cassino. Esses sinalizadores, eles têm um comando vermelho, em que vocês também estiverem em situação de risco, vocês vão sinalizar 3 toques vermelhos, uma parada, 3 toques vermelhos, essa é a sequência lá de SOS. Para que serve também a lanterna? Em situações de emergência, em situações que o atleta não estiver se sentindo bem, ele vai ficar fora da possível área de tráfego de carros, tá? Porque apesar de ser uma praia muito desértica, pode ter tráfego de pescadores, enfim, eles trafegam naturalmente naquela região. Qual é o comando? Ir em direção às dunas, ficar esperando o resgate. Nós podemos saber, como é que nós sabemos que vocês estão lá? Através do colete refletivo, vocês vão ficar de costas, com colete refletivo e a sinalização da lanterna acesa num ponto alto da duna para que a gente procure vocês, tá? Esse colete, após as 17 horas, ele tem uso obrigatório, tá? Esse colete ou qualquer tipo de colete refletivo na área das costas. Muitas vezes o atleta opta por usar a mochila, o refletivo da mochila. Só que muitos atletas, para dar um descanso na coluna e ultramaratona, colocam a mochila na frente e esquecem que a única forma de uso de refletivo era a mochila. Então, o uso do colete é obrigatório, independente se a mochila tem refletivo ou não, ok? Ainda dentro de material obrigatório, fora a vestimenta, nós temos o material médico, o material de socorro básico, tá? Esse material de socorro básico vai ser usado pelo atleta, porque vocês vão num regime de semi-autossuficiência e o survival num regime de total autossuficiência. Então, gase, medicação para enjoo, e aí o ideal é que vocês usem um medicamento chamado, para quem quiser anotar, ondansetrona, que é um antiemético, um remédio para enjoo, para vômito, que não dá alteração do sono. A maioria dos remédios para enjoo dão um pouco de sonolência e dão alguns distúrbios, podem dar alguns distúrbios cerebrais, dependendo da sensibilidade de cada pessoa. Então a minha recomendação médica é que vocês usem a ondansetrona, que não dá nenhum desses efeitos. Remédio para dor, evitem o uso dos anti-inflamatórios. O uso do anti-inflamatório, ele aumenta o risco de rabdomiólise em ultramaratona, então evitem o uso. Vocês vão estar num esforço além do máximo, tá? Então, muitas vezes o atleta conjugado a baixa hidratação ou a alta evaporação do ar, toma um anti-inflamatório, aí acaba comprometendo a função renal. Então, muito cuidado com os de anti-inflamatório lá na corrida. Medicação antihistamínica, que é aquela medicação para alergia. Por que a gente recomenda isso? Porque nós estamos numa área aberta que pode ter inseto, tá? Pode ter marimbondo, tem bastante lá naquela região, e vocês podem ou fazer alguma alergia por alguma medicação que vocês usaram antes, ou por algum tipo de alimento. É importante o uso do antihistamínico aqui. Então, remédio para dor, a gente é o mais básico possível, tá? Ou Novalgina ou o paracetamol. Anti-inflamatório evitem, tá?
exceto a analgesia com paracetamol em dose baixinha, remédio para enjoo e remédio antihistamínico, fora o material de gaze, atadura, fio de sutura, tá, para drenagem das bolhas, e medicação e curativo para os pés, que é de extrema importância. A gente pode depois falar só de pé, mas senão a gente vai se alongar muito aqui, tá? Óculos de proteção, boné ou viseira, bandanas ou boné tipo legionário, que é aquela proteção aqui atrás. Esse óculos de proteção, ele nem é o melhor para cassino. O melhor é aquele que tem uma proteção total aqui na lateral, tá? Por quê? Porque nós enfrentamos ventos muito fortes. Esses ventos normalmente são acompanhados de tempestades de areia. Isso aqui vai proteger vocês contra lesões de córnea durante a prova, tá? Aqui o uso de eletrolítico, né? A gente recomenda, nosso uso é o SUM, que é a marca que eu mais recomendo, funciona como hidrotônico. A gente não deve usar isotônico o tempo inteiro na prova, por causa da carga de sódio. Então, o SUM tem uma boa carga osmolar aí de sódio. E fiquem atentos, porque essa perda de eletrólito ela é rápida, tá, gente? Vocês têm que fazer a reposição, pelo menos, a cada 2 horas, uma reposição de sódio. Agora, se tiver, dependendo da umidade do ar, a gente perde mais ou menos sódio. Estejam sempre atentos, a gente vai estar atento nos checkpoints para saber se o atleta está bem, se ele tem algum sinal de desidratação, de alteração de sódio, de alteração de potássio, e nós vamos estar sinalizando. Obedeçam às orientações médicas, isso é muito importante, porque o que mais tira atleta da cassino é distúrbio hidroeletrolítico, tá? E outra coisa, beber água, não bebam água o tempo inteiro, não bebam água em golinhos, parem e bebam água numa constância em torno de 300 a 400 ml, tá? Pelo menos a cada meia hora, que é para o estômago esvaziar de uma vez só, senão vai tendo aquela sensação de estômago cheio e o atleta acaba sentindo enjoo, vomitando e precipitando outros distúrbios metabólicos, tá bom? Jogos de pilha. Os jogos de pilha, para aquelas lanternas que são à base de pilha comum, nós recomendamos 3 jogos de pilhas. Por quê? O consumo de pilha, que não seja pilha de lítio, lá naquela região, é muito rápido. Então, não economizem pilhas, para vocês não ficarem sem iluminação durante a prova. Para aquelas pessoas que têm lanternas com pilhas recarregáveis, 3 pilhas recarregadas é o suficiente para quem pretende acabar a prova em até 48 horas, ok? E aí, quando que eu vou perceber que eu necessito estar tomando? Porque eu nunca passei por uma situação em que eu vou ter a sensação de hipotermia. Quando que eu percebo? Né? Porque eu sou uma pessoa que eu sinto muito com frio, não tenho problema nenhum com frio. Certo. Né? Qual os primeiros sinais que eu vou ter de tomar uma atitude para estar usando a manta? Ótimo. Se o clima tiver com perda de calor rápido, quando é que a gente perde calor rápido? Quando a gente evapora muito rápido. Então, se a umidade do ar estiver seca, tá? Você vai perder mais para o ambiente. A perda é mais rápida. Então, a gente já vai ter, a umidade está alta, você já sabe que você vai concentrar um pouco mais de energia. Se essa umidade estiver baixa, você perde mais. O clima está frio, o vento está forte. No vento forte, é sempre que você caminha para a sensação térmica negativa. Então, as extremidades começam a ficar um pouquinho mais formigante, começa a formigar um pouco mais. Você começa a ter o que a gente chama de piloereção, que é ficar eriçado. Os pelos começam a ficar eriçados, porque é uma tentativa de manutenção de calor, tá? E o tremor. Então, tremor, sensação de formigamento nos dedos, com temperaturas mais baixas, não espere. Se você não estiver bem agasalhado, o que a gente recomenda como agasalho? É o que a gente chama de efeito cebola. Você coloca uma camisa térmica, um fleece por cima da camisa térmica e por cima disso tudo o anorak. Isso vai proteger em 90% das vezes contra hipotermia. As luvas são importantes?
porque você perde muito frio através das extremidades da cabeça. Quem não tem costume, eu não uso nada correndo, utilize uma bandana ou utilize um gorro para proteção da cabeça, porque é onde você mais perde calor, tá? Então, nesses mínimos sinais, você está com dificuldade de pegar a anorak, porque muitas vezes a gente deixa a anorak lá na mochila, carreguem já durante o período, principalmente noturno, a manta térmica na parte frontal da mochila, que ela facilita a retirada, tá? Facilitou, tirou ali, tirou a mochila, se enrolou. Lá no congresso técnico eu vou mostrar para vocês como é que vocês se enrolam com essa manta, e aí colocou a mochila por cima. Não deu tempo, joga tudo por cima, como se fosse um chale, tá? O mais importante é que a manta, ela esquenta muito rapidamente. Se você encostar nela, você encostar na parte, é muito interessante, você encosta na parte de dentro da manta, parece que ela está molhada, e você está completamente seco, porque ela retira qualquer umidade, ela extrai a umidade. Maria, perdi as mantas no meio do caminho, o que eu faço? Estou todo molhado, chovendo, estou hipotérmico. Retirem as roupas o mais rápido possível, torçam as roupas e recoloquem, para diminuir a quantidade de água da roupa. Quer dizer, isso é uma medida mais heróica, mas que resolve. Então, estou todo encharcado, a manta está sequinha, tiro tudo primeiro, torço, coloco rapidamente, não pode perder tempo, e joga a manta por cima. Tá ok? Tirou a dúvida da manta? Mais alguma pergunta aí? Bom, sobre no início, a alimentação. Qual é a alimentação ideal para ser feita antes, durante e pós? Ok, ótimo. O que acontece nessas provas? Vocês já viram alguém em ultramaratona, depois da ultramaratona, no meio dela ficar todo inchado? Isso é muito comum em ultramaratonistas. Isso precisa acontecer? Não. Isso é uma falha nutricional, tá? Qual é a recomendação? É que essa alimentação para uma prova dessa, na verdade, ela começa meses antes. É uma preparação de vários meses para você mudar o seu tipo, seu padrão de comida. E até 10 dias antes você muda completamente. Então, eu ainda uso a dieta de supercompensação, eu troco mais ou menos uma semana antes, eu faço uma carga proteica maior para o atleta, quase dobra a carga proteica, e 24, 36 horas antes eu diminuo a carga proteica e aumento a carga de carboidratos. Isso dá, se a musculatura está desesperada por carboidrato, então você faz esse up, né, no carboidrato, e ele vai ter energia suficiente. Agora, durante a prova você vai perdendo essa energia. Tem que repor. A reposição depois da segunda hora, ela é muito mais de proteína do que de carboidrato na ultramaratona, que é o segredo para a gente não ficar aquele balãozinho, né, inchado. Outra coisa é dosar. Então, isso também tem que ser dosado. É ideal que cada um tenha uma recomendação nutricional. Uma prova dessa não dá para ir de orelhada, tem que ter uma recomendação correta. Voltou. Então, assim, é ideal que você tenha esse acompanhamento nutricional bem antes da prova. E durante a prova, muitos atletas fazem muito salaminho, por exemplo, uma coisa que o atleta adora, né? O ultramaratonista adora o salaminho. O salaminho tem proteína, mas também tem muita gordura. Então, você não exagere de produtos muito cetogênicos, com muita quantidade de gordura. Então, a preferência em ultramaratona, numa prova de alta perda energética, como é a Cassino, após a segunda hora, estar prestando atenção o tempo inteiro na reposição de proteínas, um carboidrato de ação mais lenta, que você vai consumindo aos poucos, né, para não ter uma carga de glicose muito alta e de repente ela baixar. Então tem que ponderar essa glicose, reposição de sódio correta. Não esqueçam, vocês estão perdendo potássio também, então a reposição de eletrólito ela é importante. Isso pode ser feito através do hidrotônico durante a prova, tá? Eu tenho uma pergunta. Eu sou de Volta, sou da região de Campinas, e eu vim exclusivamente para essa live, para participar do treino com o pessoal do Passaporte Running. Eu assisti alguns vídeos e tem bastante arroios que desce em direção ao mar. Qual a orientação da senhora que a senhora daria de precaução para isso? Certo. Pode tirar o teu tênis um minutinho? Esse teu tênis é excelente.
Olha, nós temos várias recomendações. Aqueles arroios são chamados sangradouros, né? O que é sangrador? Tá saindo lá da lagoa em direção ao mar. A lagoa aumenta muito o nível, escoa para o mar. Aquele arroio, então, tem muita água doce, tá? E tem um pouquinho de água salgada. Qual é a recomendação? Não dá para pular o arroio de uma vez só, tem que passar por ele, tá? O ideal é que vocês usem um tênis que seja leve, porque esse tênis vai molhar ininterruptamente a cada 1 quilômetro. Então, prefiram tênis que sejam leves. Esse aqui é um tênis bom, que é um tênis de Eva, né? É um tênis que tem um certo grau de amortecimento. A areia por si só já amortece, então não precisa um tênis de muito peso, um tênis com muito amortecimento. Esse tênis tem drenagem rápida, então ele vai secar rapidinho. Agora, uma recomendação importante: invistam mais nas meias do que nos tênis, tá? Compre meias que tenham capacidade de absorção, meias com gel, frontal, lateral e no calcanhar. Esse gel ele vai absorver a água, vai ficar ali e você não vai molhar tanto os pés. Recomendação para não macerar os pés. Hidratem muito esse pé o tempo inteiro. Tem gente que gosta de vaselina, tem gente que gosta de hipoglós. A minha recomendação é uma misturinha de hipoglós com óleo de girassol, besunda mesmo, não fica com pena de manchar meia. E a outra coisa que vocês podem usar são curativos colóides. Os curativos colóides, eles protegem principalmente a lateral do pé e as unhas de maceração, de lesão. E esse curativo ele não sai com a água, ele dura até 48 horas. Uma plaquinha de colóide custa em média R$18, é um bom investimento. Vocês não usam a placa toda, podem levar uma tesourinha e ir recortando, então é bem tranquilo. E a outra coisa é fazer uma segunda pele, que também é um investimento, né? Que normalmente essas segundas peles são um pouco caras. A minha recomendação é o Cavilon. O Cavilon você deixa o pé bem sequinho, passa, coloca a meia e coloca um tênis de alta drenagem e essas meias mais tecnológicas. Então a recomendação é apostar muito na tecnologia de meia, apostar muito na tecnologia de curativo, preventivamente, e não precisa apostar muito no tênis. O tênis pode ser um tênis básico, mas que tenha um alto escoamento, que seja leve e de preferência uma sola de erva. Doutora, o curativo eu coloco antes de ter expelido a bolha, ou eu sei aonde o meu pé, onde eu tenho mais bolha, eu coloco antes, ou vou colocar isso durante a prova? Então, todo mundo, né, que corre muito já sabe onde é que o calo aperta, né? Então, aonde que o calo aperta é onde você, antes de sair, quando está se preparando lá, se vestindo, você já vai proteger o teu pé. Porque depois não adianta, né? Depois que a casa cai, aí tem que ficar correndo atrás de curativo, furando bolha, tá? O ideal é que vocês não furem as bolhas. As bolhas, elas servem como um meio hidratante, então drenem a bolha. Existe um meio de drenagem que é com agulha. Lá no congresso técnico eu vou ensinar vocês a drenarem com agulha, sem necessidade de ponto, sem necessidade de sutura. Drenou, deixou a bolha ali, coloca o hidrocolóide em cima, tá? Mas já sai com o pé preparado para todas essas ameaças aí, porque é uma conjunção de coisas. É pé molhado, arroio a cada 1 quilômetro e areia, tá? Alguns gostam daquela proteção de areia, daquela proteção em cima do tênis. Eu pessoalmente nunca usei aquela polaina, tá? Quem gosta, quem tem experiência diz que funciona bem. A única vez que eu experimentei, eu achei que a areia passou assim, que não teve muita diferença. Então, o ideal é que você tenha uma meia um pouquinho mais comprida, que é para não ir entrando areia no cano curto, tá? Então, eu prefiro colocar uma meia. Essas meias, para quem pergunta assim, é meia com compressão, meia sem compressão. A melhor meia que tem para prova de longa distância é a meia que tem uma compressão de 20 milímetros de mercúrio. Que meia é essa? É uma meia de futebol, tá? Então, hoje as meias de futebol, elas têm uma alta tecnologia, dry fit, tem drenagem, tem gel, tem tudo. Então, as meias de futebol, elas são infinitamente mais baratas que as meias de compressão aí no mercado, e são as meias mais apropriadas para esse tipo de prova, tá?
ainda sobre o arroio, pessoal, e teve um atleta que desligou a lanterna à noite para ficar despercebido e acabou pisando num arroio e machucando o pé. Então, quem for correr a rua, não desliga a lanterna durante a noite, que não pode ver um arroio e acabar se machucando. Essa é a dica aí. É isso que o Jorginho, né, nosso veterano já na Cassino Ultra Race, tá falando, é uma verdade. E assim, vou contar com o Luar. O Luar, ele engana principalmente numa área chamada concheiros. Os concheiros são áreas que já vão ocupar logo a primeira fase da prova, que sai lá da Barra do Chuí até por volta do Albardão. A gente tem uma área bem extensa de concha, é uma das áreas mais extensas de conchas do planeta, e aquelas conchas, elas refletem, elas têm muito brilho, aqueles brilhos fazem uns reflexos, né? E que a gente confunde. Então, jogou a lanterna tem que estar sempre para o alto, e ela é obrigatória, tá? Ela é obrigatória porque tem um negócio lá dentro dos arroios, desses sangradouros, que é perigoso para quem está de carro. Para quem está correndo é muito mais perigoso ainda. Então fiquem atentos. Vocês estão correndo, vocês não estão vendo o arroio, estão vendo só a água. Vocês não conseguem ter dimensão em que altura aquele arroio está. Alguns arroios chegam a ter bancos de quase 1 metro. Então pode fraturar uma perna. Se vocês estiverem correndo e no meio da noite, sem lanterna, e forem em direção, vocês vão cair, e caem mesmo. Eu já caí, é um susto bacana. O susto não é nada, pior é a gente se quebrar, né? Então, tá na dúvida do tamanho do arroio, gente, é outra dica, vai pela beira d'água. Porque na beira d'água o arroio já tem um nivelamento quase, está nivelado com o mar. Mais um pouco para trás, o nivelamento ele tem várias formas. Então, assim, tem áreas que tem 1 metro, tem áreas que tem 1,5 metro, tem áreas que tem 50 centímetros, não dá para prever, e à noite a gente não consegue ter essa previsão da altura do barranco, tá? Tem a possibilidade de você perder o sentido da sua direção na hora que o mar, no período noturno, a maré é muito alta, com os arroios, você não saber mais para onde você está indo, com sono, cansaço, isso tudo. Olha, para quem nunca fez a cassino, dizem as lendas que o pessoal vê tudo, e vê mesmo, tá? Eu já estou nessa praia tem 6 anos, já rodei, eu acho que eu já conheço cada cantinho daquela praia, mas embora ela se transforme, tem cenas durante a noite, e isso é muito comum, principalmente por causa da privação de sono. O atleta começa a ter várias imagens deturpadas da realidade, associada a distúrbio metabólico, enfim. O que nós costumamos dizer? Que é uma coisa que parece, na hora que vocês estão largando, parece uma coisa boba. Vocês que estão vindo da Barra do Chuí à Barra do Rio Grande, o mar está sempre à direita, tá? O fluxo de água, ele é sempre maior à direita. Quando é que isso pode mudar de forma drástica? No vento sul, em que o mar lava e se mistura com tudo. Se estiverem com dúvida, trafeguem por cima das dunas, tá? Trafeguem pela área mais alta, porque ali o mar vai chegar, mas vocês ainda vão ter uma rede de areia importante, e vocês estão indo em direção norte, tá? Então, todo ultramaratonista tem que saber pontos cardeais, tá? Isso é fundamental. Saibam que vocês, nessa prova, vocês vão estar indo em direção norte. Qual o fluxo maior de água está vindo à direita. Não ainda está em dúvida, sobe na duna, joga com o maior fluxo de água e vejam se tem ondas. Muito dificilmente com o vento sul vocês não vão ter ondas. As ondas chegam a ter até 3 metros, então elas vão ser vistas, tá? Valeu. Eu acho que aí nós estamos terminando aí nossa live, né, com a doutora Maria Vargas, tá?
E espero aí que tenha esclarecido aí um pouco a dúvida de todo mundo, tá? Para cassino. A gente vai colocando ainda alguns vídeos. O Jorge vai fazer o making off, né, com fotos, depois vai publicar no blog dele, tá? E o que eu podia acrescentar é que essa prova não é para amador, tá? Essa prova é uma prova que realmente requer muito treinamento. Tô com alguns atletas da equipe até aqui que vão agora começar um treino às 18 horas, nós vamos terminar às 6 horas da manhã do dia seguinte. Só não vão participar alguns atletas que estão com provas mais próximas marcadas, aí não cabe a eles fazerem tanto volume agora, mas já estão há muito tempo no esporte, treinando há muito tempo. Então, isso não é só alimentação, não é só treinamento, tá? Isso aí a gente tem que estar com o psicológico bem, a gente tem que estar com planejamento familiar em dia, a gente tem que estar bem consigo, né? Então, eu queria passar aqui para vocês que posteriormente nós vamos ainda falar um pouquinho mais sobre a Cassino Ultra Race, tá? E algumas coisas que foram faladas aqui, algumas situações que foram faladas aqui bem interessantes sobre localização. Tem alguns atletas, aí vai um recadinho com os atletas aí, tá? Que fizeram algumas provas comigo, e eu durante a prova como pacer, fiquei falando com eles sobre como se localizar, principalmente à noite, pelas estrelas, e lá ficaram me xingando, tá? É o Reginaldo, tá? E esse ano ficaram me xingando, tá falando de estrelinha, Zuma, comigo? Aqui de noite, no meio do mato? E o Felipe ano passado, né, Felipe? Pô, Zuma, caramba, tu vai falar de estrela? Isso aí é localização. A gente brinca, a gente fala, mas quando a gente tá numa prova e falando alguma coisa, tem um sentido, tem uma realidade, vai servir para alguma coisa. Tá bom? Um abraço aí para todos. E agora nós vamos pro treino e vamos também tirar algumas fotos aí do treino. Gente, estudem a prova, estudem a região, estudem o tipo de vento e estejam prontos. Porque eu quero ver todo mundo lá na linha de chegada. É isso aí, todo mundo lá. Um abraço para todos. E quem não veio, perdeu. Reginaldo é um. Valeu, gente. E aí? Yeah! Nosso amigo aí, campeão 2000. Tá no Facebook.